Vou caracterizar aqui a reta de máximo declive, reta de máximo declive deste triângulo, deste plano, né? E chegar no código, na notação de representação de um plano. Nós vamos chamar de RMD. E a RMD de um plano, né, é como se fosse a escala que contém toda a informação de um plano. Por exemplo, aqui, ó, se eu fizer isto aqui, se eu colocar 2 pontos, A e B, com as suas cotas, a gente vai entender que é um segmento. No momento que eu faço isto aqui, que é similar lá no biprojetivo, a esse tracinho aqui, ele dá a notação lá, não é similar em termos de significado, mas em termos de notação, lá no biprojetivo a gente tem a linha de terra, que a gente usa 2 tracinhos. O mais significativo aqui na projeção cotada, que é o método que usa essa notação, é a reta de máximo declive, que dá informação sobre um plano e é utilizada com esse tracinho aqui. Só que para a gente representar um plano, isso aqui pode estar representando um plano, eu preciso da cota, porque a cotada, a única coisa que eu tenho que informar, então, é a distância que este elemento está do plano de projeção, que é a cota. Então, nesse caso aqui, se eu disser que isso aqui é uma horizontal de cota 2, por exemplo, eu entendo que aqui eu estou querendo representar um plano de distância contínua, né? Um plano horizontal paralelo ao plano de projeção, que tudo é 2. Então, quando eu olho para isso aqui, eu enxergo um plano com uma distância de 2. Que distância? Bom, aí eu tenho que olhar lá na minha escala gráfica o que eu estou indicando que significa esse 2, atribuir um significado a partir da escala gráfica para este valor de cota 2. Então, digamos que aí eu tenha uma escala gráfica que seja isso aqui, 0, 1, 2, 3 unidades, que pode ser metro, centímetro, o que eu bem entender. Bom, então aqui 2 de altura, eu estou vendo um plano. Se eu tiver uma outra reta de máximo declive aqui, ó, se eu botar um valor 4, bom, eu vou entender que eu tenho um plano de cota 2 e outro plano horizontal de cota 4, se eu tiver também aqui uma horizontal de cota 4. Mas aqui eu posso dizer que eu tenho uma escala que aqui seja 7 e aqui 8. O que a gente entende? Bom, conhecendo o que é intervalo de reta e que nos dá a inclinação do plano, com isso eu consigo descobrir a inclinação do plano, né? Que a gente tem um material específico sobre inclinação de reta. Então, a gente já entende, por exemplo, de 7 para 8 eu tenho uma unidade. Então, aqui eu tenho um valor de 1 de altura entre eu preciso de todo esse espaço, que é o intervalo, para subir uma unidade de escala aqui. E aí eu entendo que esse plano está assim, exatamente assim. Por quê? Porque a minha reta de máximo declive está nesta direção, neste sentido de crescimento, de 7 para 8, e o tracinho está sempre do lado para onde sobe esse plano, né? Para o ponto mais alto da informação que eu estou dando aqui do intervalo. Ok? Então, eu olho para isso aqui e eu entendo que aqui eu tenho um plano que está assim, nesta posição, porque esta reta que tem essa simbologia significa que ela representa este plano. E por que a gente diz que é reta de máximo declive? Nós sabemos também que a partir, né, dessa leitura, que aqui nós temos horizontais do plano, ó. Né, nós vamos fazer bastante associação com o plano de telhado. Aqui estariam as ripas, as horizontais do plano, e aqui estaria a direção dos caibros. Né? Então, eu consigo imaginar um plano de telhado aqui, em que as horizontais são todas as ripas onde se apoiam as telhas, estou me referindo a um telhado de barro, por exemplo, né? E aqui estariam todos os caibros, ó. Tá? E aí eu consigo enxergar esse plano aqui. Aqui estão as horizontais. E
Nesse sentido, eu preciso, então, compreender essa leitura, e para eu entender quem é a reta de máximo declive deste plano, como ela está posicionada aqui, eu também sei que eu preciso saber onde estão as horizontais desse plano. Aqui, ó, como é que é o sentido de caimento caso eu venha mostrar uma porção desse plano? O sentido de caimento sempre é paralelo, porque é perpendicular às horizontais. Então, a gente tem essa associação. O sentido de caimento é sempre paralelo à direção da reta de máximo declive. Ela dá toda a informação do plano. Então, como é que eu coloco aqui e digo, bom, quem representa esse plano? Onde é que está a reta de máximo declive desse aqui? Primeira coisa, eu tenho que achar as horizontais desse plano. Como é que eu faço, né? Aquela perguntinha básica, né? Entre 3 e 4 eu tenho 1? Não, eu não consigo ter, pelo menos na porção desse desenho, né? 1 estaria, se aqui está 4, aqui está 3, eu teria que ter toda essa distância, mais outro intervalo. E mais outro intervalo, eu saio do meu espaço de desenho. Tá? Entre 1 e 3 eu tenho 4, também eu não tenho. Aqui eu teria que dividir, né? Daria mais ou menos esse tamanho, eu teria que ter mais tudo isso. Aqui talvez até desse, eu já tenho uma ideia de direção e eu já tô vendo que o meu caimento terá que ser para cá. E é fácil de saber, só que a gente tem que saber a posição exata, porque aqui está o ponto de menor cota e lá de maior. Eu sei que vai cair para cá, mas é mais assim, mais assado. Como é que é essa direção, assim como eu tenho aqui representado essas retas de máximo declive que me dão, né, a direção. Nesse caso aqui de ser um horizontal, não tem direção nenhuma, qualquer reta. Essa aqui é uma reta de máximo declive desse plano de cota 2, que é um horizontal, assim como essa também é uma reta de máximo declive do mesmo plano. Então, aqui eu poderia ter qualquer outra letra com cota 2, é o mesmo plano, as duas representam o plano horizontal de cota 2 em qualquer direção. Por quê? Porque é um plano horizontal, não tem sentido de caimento. A gente pode botar para qualquer lado. Neste caso aqui é específico, que é o caso desse aqui, que já é um plano dado por uma porção, por um triângulo, né? E eu quero saber quanto é. Então, já vimos que aqui eu também não tenho 4, mas entre 1 e 4 eu tenho 3. Em quantas partes eu tenho que dividir isso aqui? 4 menos 1, 3. Então, eu tenho que dividir em 3 partes. Faço divisão de segmento. Aqui eu vou fazer rapidamente ao olho, mas eu faço bonitinho, com divisão de segmento, traço paralela e encontro aquela proporção para dividir em 3 partes. Então, 1, 2, 3, 4. Agora sim, agora nesta porção de plano, eu enxergo uma reta horizontal que pertence ao plano. Pertence por quê? Porque esse ponto de cota 3 pertence a essa reta. Se a reta pertence a esse plano, então aqui eu tenho 2 pontos pertencentes ao plano de mesma cota, que é o que eu preciso, para achar uma horizontal, que neste caso defini de cota 3. Tá? Se eu traçar paralelas aqui, ó, eu tenho a visibilidade, aquilo que eu estava mostrando para vocês, né? Que são as ripas do plano, né? E agora, o que eu preciso para o sentido de caimento? Na perpendicular. E onde é que está a reta de máximo declive? Paralelo, porque é perpendicular a essa horizontal. Então, como é que eu represento a reta de máximo declive? Também perpendicular a essa horizontal, só que para representar a reta de máximo declive, eu preciso deste código, eu preciso, no mínimo, representar um intervalo. O que é um intervalo? O intervalo é a distância em projeção horizontal entre 2 pontos de cotas inteiras e consecutivas. Então, se aqui eu tenho um ponto de cota 3, e se eu traçar uma paralela aqui, ó, eu já vou ter um ponto de cota 4. Se eu quiser, eu já posso fazer uma escala um pouquinho mais completa. Posso botar 2, aqui traçando uma paralela, isso tudo paralelo, aqui eu tenho, né? 1, e aqui eu tenho exatamente, faço o tracinho na direita do sentido que está crescendo. Isto aqui também é forte, que nem uma linha de terra, né? A notação aqui é forte. Então, aqui eu tenho este plano, né,
representado. O que significa isso? Se eu quisesse representar só o plano, eu não precisaria mais do triângulo. Esta reta já seria o código suficiente para eu ler que existe um plano aqui. Exatamente com esta inclinação que é dado, porque eu vou ler aqui, ó, entre 1 e 2, eu subo uma unidade de quê? De escala. Então, aqui eu tenho esse tamanhinho que me dá aqui a noção, né, para eu descobrir que ângulo de inclinação é este. Ok? Ângulo de inclinação está no outro videozinho, ok?